Está no ar mais um Fala Cinecoff podcast que essa semana está super bacana. Nós trouxemos um assunto bem relevante para você. Nós vamos falar em saúde. A gente fala muitas vezes aqui em saúde, Luciana Vilela, mas hoje a gente vai receber um convidado, claro que de forma virtual, bastante especial, e você vai contar para a gente, Luciano, da onde esse convidado vai falar com a gente de forma online, o doutor Cleverson Correia, que está conosco aqui, Luciano. Pois é uma coisa muito interessante, porque a gente vê a evolução muito rápida da tecnologia, aliada aí à saúde, a muitas questões, principalmente depois da pandemia. Só que a gente precisa falar de benefícios, e tudo isso está atrelado. Não é mesmo, doutor? Que loucura é essa de tecnologia, saúde e atendimento médico? Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, doutor. Eu que agradeço a participação. Estamos aqui para dar as boas notícias e as novidades e o avanço da tecnologia de hoje, né? E realmente, né, a pandemia foi uma coisa que a gente entristeceu, foi uma loucura naquela época, mas a pandemia também trouxe alguns benefícios, que foi a telemedicina, que já existia desde 2017, mas a partir de 2019 começou a caminhar um pouquinho mais, 2020 já caminhou bastante, e daí, por adiante, não teve mais bloqueios, o CFM abraçou a causa, CRM abraçou a causa, e na pandemia nós podemos ajudar. Eu mesmo atendi mais de 2.000 pessoas, inclusive fora do país, ajudando em atendimento filantrópico através de telemedicina, de uma plataforma que uma pessoa nos emprestou para ajudar a população, né, naquele caos que ninguém podia sair de casa, não podia ir ao hospital. E daí para diante eu fui gostando e vendo que é uma coisa boa e traz muitos benefícios, né? Um idoso que não pode sair lá para a UPA ou para o postinho para trocar uma receita. Não vamos falar que a telemedicina vai substituir tudo, mas ela está aí, em 80% ela consegue. Se todo mundo e as prefeituras, sindicatos, empresas adotassem, hoje grande parte, já trabalhei na Vale do Rio Doce, e a Vale já adota a telemedicina para alguns casos. Então, isso ajuda bastante, evita um acúmulo de pessoas em determinados lugares. A pessoa não tem condições de, às vezes, pagar um coletivo para se deslocar, então ele fica no conforto da casa dele, espera ali sentadinho no sofá, assistindo a TV, se for o caso, para trocar uma receita, para tirar uma dúvida, porque na maioria dos casos eu trabalhei muito em UBS, presencial, assim que eu me formei, e às vezes a pessoa vai lá para trocar uma receita, vai para tirar uma dúvida, um esclarecimento, coisas que hoje a gente consegue fazer isso através da telemedicina. Doutor, tem uma questão importante, que é essa questão do diagnóstico. A gente tem um receio, em geral, de ir no médico. Às vezes a gente fica com aquela preguiça, ou não precisa. Não tenho tempo. Isso aqui não é nada, essas coisas todas. E a questão da telemedicina, ela pode ser algo que alavanque essa facilidade entre essa conversa do paciente com o médico. E aí pode gerar aquele diagnóstico precoce e evitar muitas doenças, né, doutor? Muito, muito. A pessoa fica, por uma curiosidade, às vezes, fala assim, não, vou entrar, vou pedir um check-up, eu vou fazer, e através daquilo, a pessoa não tem aquele constrangimento, não, vou no médico, às vezes um idoso, vamos falar do idoso, não vai, às vezes, pedir para me tirar roupa, uma idosa, para me tirar roupa, e às vezes naquilo prende muito. É igual quando o homem pensava que fazer exame de próstata era um exame invasivo, era um exame, e não queria ir. Depois que mudou para ultrassom, PSA, foi melhorando. E a telemedicina traz esse benefício também, que a pessoa fica mais cômoda, mais tranquilo. Pode um neto ou um irmão, um filho estar ali ajudando o idoso a conversar, e a pessoa vai interagindo e a gente vai resolvendo, e chega um diagnóstico, às vezes a gente não consegue resolvê-lo por telemedicina, mas já é metade do caminho para encaminhá-lo para um centro especializado
e se precisar de algum exame mais invasivo, alguma coisa, a gente já deu o primeiro passo. Doutor, uma pergunta que eu acho que desperta muita curiosidade, principalmente porque o senhor falou aqui depois da pandemia, dessas mudanças, das transformações da telemedicina. Os médicos, essas especialidades que atendem hoje pela telemedicina, eu acho que eles têm uma dupla função aí, também bastante essa questão psicólogo, né, das pessoas que elas estão mais acomodadas na sua casa, de repente no local assim. Acontece isso mesmo? Muito. Tem muito, muito sim, porque pelo contato, às vezes você começa lá, você falou da parte do mais psicológica falando, né? Você começa a conversar, você percebe a pessoa vai se soltando mais, parece que pela telemedicina ela tem condições de soltar mais, porque ela se sente que está um pouquinho longe, mas ela está bem pertinho da gente e fala assim, não, o doutor está lá do outro lado e eu vou começar a conversar com ele e parece que a pessoa fica mais solta para falar. Doutor, eu queria voltar ainda sobre essa questão da tecnologia aliada a atendimento médico, enfim, que parecia uma coisa muito distante, né? O senhor, pela sua experiência, pelo tempo de profissão, imaginava atender as pessoas Brasil afora? Hoje o senhor está em Minas Gerais e atendendo pessoas do Brasil inteiro, até fora do Brasil, via online. O senhor imaginava isso? Nunca imaginei que isso poderia ser possível. Nem por telefone, porque antes não tinha nem o WhatsApp. Quando eu me formei, não tinha o WhatsApp. Então, já não pensava, era o telefone fixo, de repente apareceu o WhatsApp, de repente veio a telemedicina, mas nunca imaginei, nunca. Quando eu pensei em fazer medicina, pensava que ia ser o resto da vida ali, carimbinho, receitinha, e sem contar as letras horríveis. Hoje mesmo peguei um laudo de um médico, que foi feito manual, lá da Bahia, que me mandou para... Um paciente me mandou, foi preciso eu pedir ajuda em um grupo de médicos para decifrar o que estava escrito. E hoje, com o MEMED, com a tecnologia, não tem mais aquelas letras horríveis, não precisa tradução, a receita, e sem contar que a receita hoje você pega lá no site, você já olha, vê qual farmácia que você vai comprar, qual farmácia aquela plataforma tem, porque hoje as plataformas também têm as suas... como que fala, não é uma coligação, mas é uma associação ali, algum benefício com a plataforma, né? Então, isso cada dia melhorando mais. O senhor atua com a especialidade de clínico geral. Eu queria falar um pouquinho com o senhor, especialmente aqui dessa nossa realidade de Foz do Iguaçu, nesse calorão. As pessoas procuram muito piscinas para se refrescarem, inclusive aqui no Clube Recreativo do Cinecoff tem uma alta procura pela questão das piscinas, doutor. Mas não é só se refrescar, se divertir. Quais os cuidados que as pessoas devem ter nessa época, doutor, em relação à hidratação, os cuidados com a pele, tudo isso para poder curtir de verdade? Olha, primeira coisa, a gente faz muito em telemedicina, primeira coisa, para participar de uma piscina, de um clube, eles pedem um laudo. E a dúvida é, dá para fazer esse laudo por telemedicina? Sim, dá para a gente fazer. Dá para avaliar, nós não vamos avaliar mínimos detalhes, então começa por aí, vamos fazer o laudo, existe a possibilidade de fazer esse laudo via telemedicina, se for necessário algum exame, por exemplo, vou participar de um campeonato no clube, dá para a gente fazer, pedir os exames, avaliar os exames por telemedicina. Agora, indo para o lado saudável, a natação hoje, a hidroterapia, a natação é relaxante, é uma fisioterapia, é uma coisa ótima para a pessoa, está ali, ela estou com algum problema muscular, precisa exercitar, nós não temos muito tempo, a água é relaxante, a água é antiestressante, mas tem o outro lado, calor demais, o sol, vamos observar os horários de sol, pela manhã, final da tarde, são os melhores, não vamos ficar ali exposto. Hidratação, como você falou, nós estamos ali na piscina, mas nós não vamos ficar lá porque eu estou na água, não preciso tomar água, nós precisamos tomar água,
ter essa preocupação de estar ali, comer alguma coisa mais leve, vamos comer uma fruta, vamos colocar o óculos, né, quando estiver ali dentro da água, a touquinha, se for o caso. Então, esse aí, tudo é excelente. Ainda nesse sentido, doutor, acho que é importante a gente destacar a questão do sol, porque a gente fica nessa de pegar uma cor bonita, ficar bronzeado, aquela coisa toda, mas esquece do efeito de tudo isso, principalmente porque ele vai acumulando ano a ano, aos poucos, e daqui a pouco tem um problema muito mais grave. É importante destacar esse cuidado, né, essa prevenção principalmente. Realmente preocupante, porque você está ali na hora, você fala assim, não, vou pular na água aqui, depois vou lá no sol, vou ficar moreninho, queimadinho, as marquinhas, mas depois você chega em casa, aquela queimadura pode se tornar um problema grave, não dá para você dormir bem, então vamos usar o protetor solar adequado para você ali. Hoje tem muitas opções de protetores solares, não vamos falar aqui nem de marcas, nada, mas hoje existe muita facilidade para a gente estar aí fazendo o certo, o correto, porque às vezes um lazer depois se torna um desprazer. Doutor, não tem como não destacar esse seu trabalho na telemedicina, falando que o senhor é em Minas Gerais, e uma grande parceria aqui do Cinecoff com a Dr. Cam, que é a grande parceira desse convênio que o senhor também trabalha e atua. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência também, atendendo os trabalhadores do comércio nesse convênio com o Cinecoff aqui de Foz do Iguaçu. Olha, isso aí, essa parceria nasceu já tem um tempo e a gente vem observando o crescimento de números de usuários, de números de profissionais, dando aí mais chance de trabalho para profissionais da saúde, e também falando sobre o Cinecoff, que está entrando com a gente nessa parceria, né, está observando, está vendo o que a gente tem a falar, que isso não tem nenhuma dimensão, é tão grande o benefício, que tem algum funcionário, alguém que precisa de uma orientação de dieta, nós temos aqui para oferecer. Eu estou com um problema psicológico, precisa ir para o psiquiatra? Não, pode ser um psicólogo que vai lá dar uma orientação, as teleorientações, a enfermeira vai ligar, perguntar como que está. Então, hoje, a gente precisa fazer não a medicina curativa, mas sim a medicina preventiva. O curativo vem depois, porque se a gente for procurar o curativo primeiro, aí fica difícil, porque você já vai lá numa situação um pouco desagradável, às vezes notícias ruins, e na telemedicina não, você vem aqui, eu quero fazer um exame, e através desse exame, através dessa conversa, você melhora psicologicamente, você melhora nutricionalmente falando. Então, existe mil e umas opções e benefícios na telemedicina hoje. Doutor, a gente queria agradecer demais a sua participação no nosso podcast, porque a gente falou de uma coisa muito importante para as pessoas, agora para os associados do Cinecoff. A gente atrelou a tecnologia, atrelou a questão da saúde, que é muito importante, e oportunidades às pessoas. Muito obrigado de coração pela participação. Obrigado a vocês, tá? Espero ter ajudado. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui. Acompanhe também as nossas redes sociais oficiais, que tem muita novidade para você. Até a semana que vem. Tchau. Olá.